Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Bom dia, professor. Estamos sim. Ok. Tá? Então, vamos dar mais um início à nossa aula. Hoje, nossa aula são as hemorragias do primeiro trimestre da gravidez. Tá? E essa aula foi gentilmente cedida por dois professores. Um professor é o professor Jorge Rezende Filho, foi ele que elaborou essa aula, e essa aula é colocada em público, portanto, eu posso utilizar, mas, obviamente, com autorização dele. E algumas imagens que são da neoplasia trofoblástica gestacional foram cedidas gentilmente pelo professor Antônio Braga, que vocês já conhecem. Tá? Então, vamos começar na seguinte situação. Você tem um paciente que chega dentro da emergência do hospital com aproximadamente 8 semanas de gestação. Ela confirma essas 8 semanas de gestação através de um teste esse de farmácia, onde ela tem que dar positivo. E ela chega com um sangramento vaginal. Então, ela está no primeiro trimestre da gravidez, apresentando um sangramento vaginal. E aí você vai se perguntar, qual é a patologia que essa paciente está apresentando? Então, a patologia que essa paciente está apresentando, ou ela está tendo um abortamento, ou ela está tendo uma gravidez ectópica, ou ela está tendo uma doença trofoblástica gestacional. Tá? Então, como é que a gente vai fazer o diagnóstico diferencial? O diagnóstico diferencial dessas 3 patologias hemorrágicas é principalmente através do exame físico, tá? Onde você vai suspeitar de uma dessas 3 patologias e, com isso, você vai solicitar um exame complementar. Tá? Então, nós vamos falar cada um desses temas e é importante, quando vocês estudarem esse tema, quando vocês começarem a ler a respeito disso, faça uma fichinha e nessa fichinha você coloca abortamento, gravidez ectópica, doença trofoblástica gestacional. Como é que é o exame físico de cada um deles, qual é o exame complementar e, principalmente, a dosagem do hormônio beta-HCG, que nós vamos mostrar para vocês daqui a pouco. Tá? Então, nós vamos começar com o abortamento. Abortamento esse que, por definição, é a expulsão ou extração de um feto, ou seja, um abortamento espontâneo ou um abortamento provocado. O termo abortamento provocado não cabe nessa aula. Isso é uma aula de bioética. Tá? Então, é a expulsão de um feto pesando menos de 500 gramas, o que vai equivaler a uma gestação menor do que 20 semanas, tá? De gravidez. Isto definido pela Organização Mundial de Saúde, em 1976, pela FIGO, Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, em 1976. Então, por que eles definiram dessa forma? Não só o peso do concepto, mas também a idade gestacional, isso é importante e fundamental. Por quê? Porque existem conceptos que nascem com 400 gramas e a paciente tem 28 semanas de gestação. É um crescimento restrito, que pode acontecer isso, esse crescimento restrito. Isso pode acontecer. Então, por isso que foi definido em relação ao peso e à idade gestacional. Tá? Então, tem que ser peso e idade gestacional para você definir o que vem a ser um abortamento. A incidência de abortamento ela é alta. Cerca de 75% dos óvulos fertilizados são abortados. Mais da metade se interrompe antes da primeira falha menstrual. Então, o que acontece? Você tem o encontro do espermatozoide com o óvulo, ele vem descendo, e aí ele implanta, mas aí desce com a menstruação. Então, isso é o que acontece na grande maioria das vezes. Quer dizer, nós somos o animal mais infértil da face da Terra, né? Mas conseguimos dominar a Terra graças ao tamanho do nosso cérebro e ao nosso oponente. Tá? Então, os abortos clínicos, ou seja, aquele que você faz diagnóstico de gravidez, depois esse paciente perde a gestação, tá? Ele ocorre em torno de 10%. Ou seja, a cada 100 mulheres que engravidam, 10 vão perder por abortamento
do tipo espontâneo, e 80% dos casos o abortamento é de primeiro trimestre. Isso é o Colégio Brasileiro, Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, definiu isso em 2015. Tá? E na sua etiologia do abortamento, qual é a causa principal? 2/3 desse abortamento são de causas genéticas. Tá? E 50% desses abortamentos eles estão relacionados a quem? A síndrome de Turner, ou seja, 45X0. Tá? Existem outras patologias também que podem causar abortamentos, que são as trissomias, principalmente a trissomia do cromossomo 16, e as triploidias e as tetraploidias. Então, os 2/3 desses abortamentos, eles ocorrem no início da gravidez. É chamados abortamentos precoces. Eles ocorrem no início da gravidez, principalmente naquela fase que eu mostrei para vocês quando falei sobre drogas na gravidez, na fase chamada fase embrionária, que é até 7 semanas de gestação. Então, a grande maioria dos abortamentos ocorre aproximadamente até 7, 8 semanas de gestação, que são abortamentos do tipo abortamento genético, principalmente a síndrome de Turner. Tá? E outras etiologias, doenças sistêmicas. Eu mostrei o diabetes, que pode causar malformação, mostrei a hipertensão arterial também não controlada, a hipertensão arterial crônica, ela pode também causar abortamento, além da junção com a pré-eclâmpsia, então é a pré-eclâmpsia superajuntada à hipertensão arterial, mas a hipertensão arterial não controlada, ela é uma patologia que pode também causar abortamento, como o diabetes, quando você não tem o quê? Um controle glicêmico adequado, principalmente aquela paciente que engravida com pré-diabetes e vai poder ter algum tipo de malformação. Tá? Infecções, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, parvovirose, micoplasma, ureoplasma, isso tudo pode também causar abortamentos à custa de infecções. E algumas intoxicações, principalmente intoxicação por mercúrio, chumbo e álcool. Isso pode também provocar abortamento nesses pacientes. Tá? Só que o abortamento ele é característico porque ele tem várias formas clínicas. Então, eles têm várias formas clínicas, o abortamento. Então, por isso, a gente sempre começa por essa aula. Porque ele tem várias formas clínicas. Existe ameaça de abortamento, existe o abortamento inevitável, o abortamento completo, o abortamento complicado, que é aquele abortamento incompleto, ou o abortamento infectado, tá? O abortamento retido, o abortamento habitual, tá? Que normalmente esses abortamentos habituais, eles podem ser de alguma causa genética, tá? Ou principalmente a incompetência ou a insuficiência istmo-cervical. O ser humano é o único animal na face da Terra que ele é bípede, tá? O macaco não é bípede, ele não anda em pé, ele fica em pé, mas ele não anda em pé. Então, o peso da gravidez pode levar a forçar esse colo uterino, dele dilatar e expulsar o concepto. Normalmente, isso é um abortamento tardio, tá? Ou, muitas das vezes, parto prematuro. Tá? Então, o que vem a ser uma ameaça de abortamento? É uma gravidez clinicamente viável, acompanhada de sangramento, decorrente de um hematoma subcoriônico após descolamento parcial da placenta. Tá? Aqui eu paro um pouquinho em relação a essa definição, por quê? Porque o Nuno Montenegro, que é um professor da Universidade do Porto, ele diz que a placenta ela se forma na 12ª semana de gestação. Tá? Então, como esse paciente provavelmente não está na 12ª semana de gestação, a gente pode dizer que é um hematoma subcoriônico após o deslocamento do ovo. Seria mais a definição mais correta para essa ameaça de abortamento, mas isso está na literatura, então a gente vai colocar isso para vocês. O prognóstico é que metade desses pacientes tem abortamento, tá? O abortamento segue em curso e metade desses pacientes vai perder a gestação. Então, qual é a Professor, clínica? Pois não. O que faz ocorrer esse descolamento da placenta? É alguma alteração hormonal que pode ocorrer? Olha só, a gente não sabe falar, não sabe te explicar o porquê, tá? Não tem uma explicação para isso. Tá? É uma ameaça de abortamento. Não quer dizer,
Eu vou atravessar a rua, mas eu não atravessei. Então, é uma ameaça. Metade, a gravidez segue em curso e a outra metade aborta. Mas ninguém sabe explicar por que descola esse descolamento, né, subcoriônico. A gente não sabe dizer o porquê, tá? Mas, infelizmente, metade desses pacientes vai levar ao abortamento mesmo, tá? Mas a outra metade não vai ficar... a gravidez segue em curso, tá? Mas a gente não sabe explicar o porquê que descola, tá? Não sabe. Não é trauma, nada disso. O paciente está deitado, está dormindo, de repente começa a sangrar. Então, como é que é a ameaça de abortamento? Cólicas pouco intensas, tá? O colo uterino, no exame físico, o colo uterino estará fechado, você toca, o colo uterino está fechado, e o volume uterino ele é proporcional para a idade gestacional, tá? Quando a gente fala para vocês diagnóstico clínico de gravidez, todo mundo fala, para que eu vou aprender isso? Porque se eu tenho muito bem um exame de ultrassom, resolve o meu problema. Mas quando você está à noite dentro de um hospital, muitas das vezes, determinados hospitais, você não tem acesso à ultrassonografia à noite, tá? Quer dizer, teria que ter uma ultrassom à noite, mas não tem em alguns hospitais. Então, a gente tem que fazer esse diagnóstico através de exame físico. Então, você tem uma cólica com pouca intensidade, um sangramento, muitas das vezes, ele pode ser de pequena intensidade, o colo do útero é fechado e, quando você toca, você vai ver que o útero é compatível com a idade gestacional. Então, você diz, essa paciente está sob ameaça de abortamento, tá? E ao exame do ultrassom, o que você vai ver? Você vai ver uma gravidez que está evoluindo, mas está evoluindo onde você observa um saco gestacional e aonde você observa também o quê? Um batimento cardíaco fetal, se essa paciente tiver mais do que 7 semanas de gestação, tá? Então, é importante a gente avaliar dessa forma. Então, aqui nós temos esse hematoma subcoriônico, tá? Que é essa área aqui, ó. Essa área de descolamento aqui. É o hematoma subcoriônico. Aqui tem um fetinho e essa área aqui que descolou, né? Então, o que vai acontecer? Pura e simplesmente, essa paciente vai ter que ficar em repouso e nós vamos observar essa paciente para ver se vai evoluir para um abortamento ou não, né? Muitas das vezes, as pessoas têm por hábito dizer que está abortando por falta de progesterona, tá? De progesterona, aquela progesterona que sai do corpo lúteo e vai para a placenta. Mas não é verdade isso, não. Isso não é falta de progesterona, não. Tá? Descola o ovo e a gente vai observar. Como é que é o tratamento? Se ela tiver com pouco sangramento, o tratamento é ambulatorial. Ela vai para casa, vai fazer um repouso relativo, tá? Vai ter abstinência sexual, porque quando tem relação sexual, libera prostaglandina, e prostaglandina contrai o útero, então ela não pode ter, ter relação sexual, abstinência sexual. Ultrassonografia seriadas e intervalos, dependendo da evolução do quadro, tá? Muitas das vezes, você tem que é esse hematoma subcoriônico, a paciente para de sangrar e ele demora, às vezes, 30 dias para sumir, de 30 a 40 dias para sumir, tá? Então, a gente tem que ter um bom senso em relação a quantas ultrassonografias você vai fazer. Eu, infelizmente, peguei um paciente que veio com 20 ultrassons. Eu falei, que é isso? Eu não quero ultrassom da outra gestação, não. Ah, não. É porque eu fui fazendo ultrassom todo dia. Eu falei, não, vai demorar 30 dias para colar. Tá? Então, você pode fazer um ultrassom a cada 7 dias, dependendo, ou a cada 10 dias, enfim, você vai traçar o seu objetivo aqui, a sua propedêutica, em relação a essa ultrassom. É óbvio, se a paciente começar a sangrar e sangrar muito, por isso, simplesmente, você vai pedir um ultrassom, porque pode estar tendo, nesse momento, uma ameaça de abortamento que está virando realmente um abortamento. Então, você vai ter que usar o bom senso. Então, ambulatorial, repouso relativo, não pode ter relação sexual, ultrassonografia vai depender, e você pode utilizar um antiespasmódico, Buscopan composto, ou uma iocina, um comprimido via oral de 6 em 6 horas, se ela tiver em cólica, e vamos observar esse paciente. Observando esse paciente, se não ocorrer nada, a gravidez segue em curso. Não fazer progesterona. Não há necessidade de fazer progesterona para esses pacientes, tá? Vocês vão ver muito médico fazendo progesterona
no paciente, mas não há necessidade de utilização de progesterona. Tá? E o abortamento, chamado abortamento inevitável. Então, é o abortamento que a gente não pode evitar. O paciente vai expulsar o concepto. Então, ela começa com uma história de uma ameaça de abortamento, a hemorragia é mais intensa, o sangramento é um sangue vermelho vivo, ela vai sentir cólica forte, tá? Então, ela vai ter cólica, essas cólicas são muito fortes, tá? Mais do que cólica menstrual, muito, muito, muito forte, tá? No exame físico, o colo uterino ele vai estar encurtado e vai estar dilatado. E as membranas vão estar saindo pelo canal, pelo colo do útero, tá? Vão estar deiscentes. Então, é isso que a gente vai observar. Isso é um abortamento inevitável. Então, você vai diferenciar um abortamento evitável, é uma ameaça de abortamento, é aquele em que você toca e o colo está fechado. No abortamento inevitável, você vai tocar, o colo está dilatado e está saindo restos através do colo uterino. Então, essa é a diferença que a gente vai ter. Esse abortamento esse inevitável, ele pode ser um abortamento completo. O que vem a ser o abortamento completo? É comum com até 8 semanas de gestação, aquilo que eu falei no começo da aula. Tá? A paciente vai começar a sentir cólica, sangra, a cólica cessa e reduz o sangramento. E aí você vai pedir uma ultrassonografia. E nessa ultrassonografia, o que você vai ter? Um útero vazio. E esse ultrassom vai mostrar uma espessura do endométrio menor do que 30 milímetros. Tá? Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, 2015. Então, se o endométrio espessado em pacientes assintomáticos, não vai requerer tratamento. Se tiver um endométrio também espessado, o paciente está assintomático, não requer tratamento, ou seja, não requer tratamento invasivo, curetagem uterina. Tá? Não precisa disso. Se ela expulsou, o útero está vazio, e se ela tem um endométrio espessado, está resolvido até menor do que 3 centímetros, 30 milímetros, está resolvido o problema. Agora, se o endométrio estiver espessado, mas ela está sintomática, então ela não tem sintoma, ela não está sangrando, ela não tem cólica, você pode fazer um tratamento ambulatorial nesse paciente. E depois você repete a ultrassom. Você faz substâncias para contrair o útero, para terminar de expulsar esse endométrio e tem esse paciente sem necessidade de nenhum procedimento invasivo. Tá? Isso aí é um abortamento completo, o fetinho sai todo e aqui você tem a avaliação uterina desse paciente. Tá? O abortamento incompleto, que é aquele que é o que vai dar mais problemas para a gente. Ele é mais comum a partir da 8ª semana de gestação. Então, o sangramento é incessante, intermitente e, às vezes, de intensidade aumentada, acompanhada de cólica. E ele vai ter uma expulsão de uma massa carnosa, e você não vai conseguir identificar se tem feto, se tem placenta. E aí, quando no exame físico, o útero vai estar amolecido, menor que esperado para a idade gestacional, o colo estará aberto. Tá? E aí você vê que esse sangramento não está parando. Né? E aí você vai desconfiar que ela ficou com restos ovulares. E aí você vai realizar um exame de ultrassonografia, tá? Para confirmar se realmente tem restos ovulares, o exame de ultrassonografia. E aí, nesse exame de ultrassonografia, você vai evidenciar esses restos aqui, restos do abortamento. É um abortamento dito abortamento incompleto. Tá? Então, o abortamento incompleto, como vocês podem observar, é uma espessura extremamente aumentada, de mais do que 30 milímetros, então, espessura muito grande, ou essas áreas aqui, com áreas anecoicas, hiperecoicas, tá? Que você olha, e muitas das vezes, o menos desavisado, a pessoa menos desavisada, ela vai achar que isso é uma doença trofoblástica gestacional. Tá? Cansei de pegar paciente na 33ª enfermaria com essa visão aqui e dizendo, isso é mola, manda para a 33ª. Eu curetava e falava, isso não é mola, não. Isso é abortamento incompleto. Tá? E raramente, ou nunca, que é muito difícil, né? Eu errava o diagnóstico, porque eu estava acostumado a fazer esvaziamento de mola, fiz minha vida inteira esvaziamento de mola quando eu estava na 33ª enfermaria. Então, é um abortamento incompleto, onde você vai ter
um sangramento, é importante aqui, sangramento incessante, cólica, tá? Útero amolecido, colo entreaberto, e você vai na ultrassonografia e vê esses restos aqui, você vai desconfiar que isso é um abortamento incompleto, tá? Então, como é que a gente deve fazer essa situação aqui em relação a esses abortamentos, né? Então, medidas gerais. Então, o abortamento, né, nas medidas gerais, internação do paciente, sinais vitais a cada 6 horas, temperatura axilar, pulso radial e pressão arterial, hemograma completo para monitorar a esfoliação e rastreio de infecção, porque esses abortamentos podem complicar, tipagem sanguínea, quer dizer, pacientes RH negativo e cumbis indireto negativo, deve-se aplicar imunoglobulina anti-RH para a prevenção de possível aluminização no próximo parto, tá? E administração de misoprostol. O misoprostol ele é interessante utilizar porque ele é uma prostaglandina, e essa prostaglandina faz com que o útero contraia e, com isso, facilite o seu esvaziamento, tá? Acesso venoso para correção de volemia, se necessário, sangue e solutos administrados nesses pacientes e infusão de ocitocina, tá? Então, essa é a conduta correta. Se a paciente estiver no primeiro trimestre da gravidez, ou seja, se ela está lá no início da gestação e ela tem restos, nós vamos utilizar misoprostol, tá? Misoprostol e aspiração manual intrauterina, tá? Que é chamada MIU, né? Ou dilatação do colo com curetagem uterina. Essas duas técnicas estão absolutamente corretas. Agora, se ela tiver no segundo trimestre, aí você já vai dificultar um pouco. É um abortamento tardio, tá? O paciente, muitas das vezes, ela está com 14, 15 semanas. Não dá para curetar esses pacientes. Se, porventura, você tiver um livro antigo do professor Rezende, ele vai preconizar curetagem uterina até 16 semanas de gestação. Não se faz isso, tá? Mas isso, naquela época se preconizava. Mas os livros novos não faz mais isso, tá? Então, se você tiver um paciente no segundo trimestre de gravidez, uma gravidez com 14, 15, 16 semanas, o que você vai fazer? Misoprostol, para quê? Para expulsar esse feto, porque ele tem osso, tá? Perfusão venosa de ocitocina em solução glicosada, na velocidade de 40 miliunidades por minuto, ou seja, você vai botar 20 unidades dessa ocitocina, cada frasco de ocitocina tem 5 unidades, então você vai usar 4 frascos de ocitocina, tá? Em 500 ml de soro glicosado, 20 gotas por minuto. E aí você vai começar a estimular essa contratilidade uterina, tanto com misoprostol quanto com ocitocina. E aí, a partir do momento em que esse feto será expulso, e expulsa também a placenta, ou a placenta muitas das vezes pode ficar retida, como falei para vocês, a placenta se forma na 12ª semana de gestação, você vai tentar esvaziar a cavidade uterina com aspiração manual ou curetagem uterina por técnica convencional, tá? E se, porventura, esse paciente estiver lactando, você vai poder utilizar carbergolina, tá? 2 comprimidos via oral em dose única. O que está acontecendo, basicamente, hoje, no Sistema Único de Saúde, a gente não está utilizando mais carbergolina para esses pacientes, porque é um medicamento um pouco caro e o Sistema Único de Saúde não tem acesso a ele. Então, a gente só está usando em pacientes que são portadoras do protocolo 076, ou seja, HIV positivo, tá? Cuidado com carbergolina também, porque ele age no sistema nervoso central. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas substâncias, tá? E aí nós temos as complicações do aborto, né? Então, nós temos a complicação do aborto. Nós temos o aborto retido, o aborto, desculpa, inevitável, onde você tem restos, tá? E esses restos, se eles não forem programados logo o esvaziamento, isso pode infectar. Então, quando é que ocorre o abortamento infectado? O abortamento infectado ocorre principalmente com histórias de abortamento incompleto
ou mal assistidos. São, infelizmente, pessoas que procuram curiosos para realizar esse tipo de procedimento, ou usam misoprostol para abortar. Então, isso causa o quê? O abortamento. Mas essa paciente fica com restos ovulares, tá? Ela fica com restos ovulares. E ela, por vergonha de ir a um hospital, ela demora a procurar o hospital, porque ela acha que o médico vai julgar. E uma coisa muito importante, que eu sempre falei isso para os meus alunos e volto a falar isso para vocês, nós não somos juízes, a gente não julga ninguém, a gente não é advogado, a gente não é promotor, tá? Não julguem as pessoas. Você, pura e simplesmente, ajuda as pessoas. Se a paciente te procurar 3 horas da manhã com abortamento, não vai dizer para ela, por que você veio aqui 3 horas da manhã e não veio antes? Tá? Não faça nunca isso na vida, né? Trate essas pessoas bem, porque se ela fez alguma coisa que é contra a lei no nosso país, a gente não vai julgar. A gente não tem nada que julgar, você tem que ajudar a pessoa. E quanto mais rápido você resolver esse problema aqui, melhor para o paciente, tá? Porque você pode ter infecção por cocos anaeróbicos, Peptococcus, Escherichia coli, bacteriose e Clostridium. O Clostridium Welsh, ele não responde a antibiótico terapia, tá? Só para você ter uma ideia. O paciente acaba numa esterectomia. Então, você tem que ser mais rápido possível aqui quando você estiver diante de um abortamento infectado, tá? Então, o abortamento infectado, ele tem 3 tipos clínicos, tá? Infecção limitada ao útero, que é uma endomiometrite, tá? É uma endometrite pelo esse abortamento. O abortamento que vai se estender pela pelve, é uma pelve peritonite, tá? E uma infecção generalizada, peritonite com choque séptico. Olha só que loucura, choque séptico, tá? 2 anos atrás, na maternidade, 2 pacientes morreram de choque séptico por abortamento infectado, porque não foram ao hospital, ficaram com medo de chegar lá e achar que vai ser presa. 2 pacientes, e todas elas tinham menos de 18 anos de idade, tá? Então, chegaram lá em choque séptico, não tem jeito, não dá mais para ajudar. Opera, faz um monte de coisa, antibiótico, não consegue salvar esses pacientes, tá? 2 foram perdidos, tá? Então, o que é preconizado? É preconizado antibiótico terapia e esvaziamento uterino. Então, você vai usar clindamicina de 800 a 900 miligramas intravenoso de 8 em 8 horas e gentamicina 240 miligramas por dia em dose única. Você pode utilizar 100 ml em soro fisiológico, uma infusão venosa de 30 minutos. Tá? Se não resolver em 24, 48 horas, ou seja, se ela continuar com a temperatura aumentada, você vai entrar com ampicilina 1 grama intravenoso de 4 em 4 horas. Se não resolver, esterectomia. Tá? Esterectomia. Infelizmente, já fiz várias. Então, o que nós temos aqui em relação a esse paciente? Pois não. Se não resolver, a gente associa a ampicilina, a clinda e a genta, né? Clinda e genta sempre. Tá? É o que mais a gente utiliza na obstetrícia, é clinda e genta. Tanto para abortamento infectado, líquido amniótico com odor fétido no momento do parto, na operação cesariana, quando tem odor fétido, quando a gravidez, quando a bolsa das águas está rota há muito tempo, abscesso de parede, tudo isso é clinda e genta. E se em 24, 48 horas esse paciente não tiver uma resposta, você entra com ampicilina, tá? E aí você aguarda, através de exame clínico, exame laboratorial. Se ele não melhorar, você tem que tirar o útero da paciente fora, tá? Tira o útero do paciente. Esse é o nosso problema. Tivemos uma paciente um mês atrás que ela teve uma infecção, tá? Brutal. Ela, com 18 anos de idade, foi esterectomizada, primeiro filho, tá? Mas foi numa cesariana esquisita lá, que eu não cheguei nem a ler, mas eu sei que ela foi esterectomizada porque eu examinei esse paciente, tá? Professor, então, se a gente está... Oi. E quando chega uma paciente que a gente sabe que foi ela que causou o abortamento, qual que é a nossa conduta frente a isso? A gente precisa avisar 2 coisas que a gente tem que ter, que faz parte do ensino de Hipócrates, quer dizer, que a gente faz aquele juramento, tá? Primeiro, é a sua autonomia e a autonomia do paciente. Segundo, sigilo. Sigilo médico, tá? É isso que
que é o básico da nossa vida. Agora, nada lhe impede de você escrever no prontuário médico. O prontuário médico é do paciente. Então, você vai escrever lá que ela fez aborto provocado. Mas ninguém vai ter acesso ao prontuário a não ser você, o paciente, e, se porventura, o juiz, se ele pedir. Tá? Ninguém mais pode pegar o prontuário médico. O prontuário médico é do paciente. E aí, por que você vai colocar que ela fez um abortamento? Porque ela pode ter feito um abortamento através de uma curetagem uterina, com uma pessoa desqualificada ou não, não importa, e ter perfurado o útero e pega uma alça intestinal. E aí eu entro com antibiótico, vou lá esvaziar e falo, o útero está perfurado. E vou para uma laparotomia. Entro nessa laparotomia, o que pode acontecer? Ela está com alça comprometida, ela pode perder o útero, aí vai dizer que a culpa é minha. Não, eu vou ter que colocar isso no prontuário médico. Isso sempre eu vou colocar. Agora, autonomia nossa e sigilo. Isso aí é o nosso juramento. É autonomia e sigilo. Né? Isso aí depois a gente pode discutir hoje lá no ambulatório. Tá? Então, tá bom. Nessa gestação do primeiro trimestre, o que você vai fazer? Pode fazer, além do antibiótico, né? Esvaziamento uterino, através de AMIU, que é o esvaziamento através de aspiração, tá? Ou dilatação do colo com curetagem. 1 hora após o início da terapia de antibiótico e de ocitocina. Então, o paciente chega, você pede exames laboratoriais para esse paciente, para ver se ele está equilibrado, ver se há necessidade de transfusão de sangue. Tá? Você entra com antibiótico, esfria o processo durante 1 hora, enche ela de ocitocina, tá? Para o útero contrair, para facilitar você esvaziar, e depois você vai esvaziar o útero. Se ela estiver no segundo trimestre, só deve ser feito esvaziamento uterino após a expulsão do feto. E aí você vai ter, mais uma vez, uma complicação, porque aquele feto é infectado. Então, você tem que expulsar ele o mais rápido possível. Aí você vai associar misoprostol e a mesma situação, ocitocina, naquela velocidade já que eu falei, perfusão de 40 mil unidades por hora, tá? Onde você vai usar 20 unidades de ocitocina num soro de 500 ml, 20 gotas por minuto. Tá? E o esvaziamento da cavidade uterina 1 hora após a iniciação terapêutica com o antibiótico. Então, tem que expulsar o feto primeiro. Então, muitas das vezes é complicado, porque às vezes o feto tem 16 semanas, está morto, está infectado, e a gente tem que resolver isso o mais rápido possível, quando colocar antibiótico e dar ocitocina para esse útero contrair, para expulsar. E aí você pode usar também a aspiração manual intrauterina e a curetagem por técnica convencional após expulsão do concepto. E inibir a lactação, se houver necessidade. Já falei aquilo em relação à carbergolina também, cuidado com esse remédio. Tá? Isso aí é um vácuo aspirador. Tá? Isso é um vácuo aspirador que os médicos foram treinados, houve um grande problema em relação a isso, porque para você fazer uma vácuo-aspiração você não precisa de anestesia, você faz anestesia local, tá? E algumas entidades religiosas disseram que estavam ensinando os médicos a fazer aborto, deu uma confusão, mas hoje a gente voltou para aspiração manual intrauterina. Tá? Então, você coloca lá, aspira, você pode fazer com aspirador elétrico também. O aspirador elétrico eu tinha muita experiência, principalmente em doença trofoblástica gestacional, aqueles úteros extremamente volumosos, a gente aspirava, a aspiração elétrica também pode fazer, essa técnica também é muito boa de aspiração elétrica. Tá? E a curetagem uterina propriamente dita, você vai e raspa com uma cureta. Tá? Primeiro, você entra com uma pinça de Winter, puxa os restos que estão dentro da cavidade uterina, depois você vai delicadamente com uma cureta e vai raspando. Aí você pergunta, até quando eu vou raspando? O útero ele vai te avisar até quando você vai raspando, porque a cureta, ela canta. Tá? Tem um termo assim, a cureta está cantando, ela faz um barulho diferente. Aí você, a cureta está cantando, pode parar, não raspa mais aí não, porque você vai ir até o miométrio do paciente. Você só tem que tirar o endométrio. Tá? Então, é a curetagem uterina. Isso aí, obviamente, é experiência em serviço. Tá? E aquilo que eu falei, você vai tirar com a pinça, tá? Uma pinça que a gente chama pinça de ovo ou pinça de Winter, depois você vai fazer uma curetagem uterina, e muitas das vezes, alguns eles colocam o dedo dentro do útero e tiram, que chama-se curagem. Tá? Curagem. Né? Mas curagem apenas, pura e simplesmente, você não tem capacidade de tirar todos esses restos. A gente utiliza muito curagem quando a gente acha que fica resto placentário.
Então, se houver esse termo curagem, é diferente de curetagem. Curetagem é com cureta, curagem é com o dedo, tá? E a pinça de ovo, que é a pinça de Winter, e muitos usam o termo Winter-curetagem, mas o termo correto é apenas curetagem uterina. Você vai tirar o resto com pinça, uma pinça. Pode ser a pinça de Winter, um Cherron, enfim. E aí você vai depois fazer uma curetagem uterina. Tá? Professor, Pois não. qualquer médico está habilitado a realizar esse procedimento ou só o... Curetagem? Sim, numa emergência. Obstetra. Chega uma paciente só obstetra. Tem que ter ser um obstetra. Tá? Se eu tiver numa emergência, chega uma paciente nessas condições, eu tenho que transferir? Não, as condições que você tem que dar é o primeiro atendimento. Qual é o primeiro atendimento? Você tem que fazer ocitocina nessa paciente, antibiótico terapia, tá? E encaminhar para ela para alguém que saiba fazer o procedimento. Tá? Entendi. Porque o risco de perfuração uterina é muito grande. Então, você tem que ter extremamente habilidade, uma mão leve, porque você vai entrar com a cureta ali e você pode furar o útero. Você imagina, se ela está infectada, você fura o útero, olha só o problema que você vai causar para esse paciente. Vai cair germe dentro da cavidade abdominal. E, quiçá, você vai furar um intestino. Tá? Você entra com a cureta, você não vai... Por isso que a gente mede. O útero tem uma coisa chamada esterômetro, e você vai medir o tamanho do útero para saber até onde a cureta pode entrar. Tá? Ah, entendi. Então, a gente só faz o primeiro atendimento e transfere. Primeiro atendimento encaminha para quem sabe. Tá? Caminho para quem sabe. Então, é aquele negócio, você formar um médico hoje geral que saiba fazer curetagem é difícil, tá? Mas eu não sei aonde as pessoas vão pretender ir trabalhar, mas se forem pretender ir trabalhar no local onde você está sozinho, você tem que saber fazer parto, cesariano e curetagem, tá? Porque é o que mais vai ter lá, tá? E porque às vezes não dá para transferir, né? O abortamento retido. O que vem a ser abortamento retido? Primeiro, é aquele paciente que está grávido e, de repente, você vai ter regressão das modificações gravídicas do organismo materno. Então, você vai ter uma regressão dessas modificações do organismo materno. Tá? E se essa retenção, se esse aborto ficar 3 a 4 semanas, ela pode ter um distúrbio de coagulação, uma coagulação intravascular disseminada. Né? Então, olha só o problema. Então é por isso que a gente atende o paciente a cada 4 semanas? É por isso. Porque se morrer, a gente tem 4 semanas para identificar essa morte fetal. É óbvio que esse paciente vai ficar preocupado, porque ela pode ter sangramento, e, de repente, ela está enjoada, vomitando, com mal-estar, com tonteira, e, de repente, ela chega para você e diz assim, minha gravidez está ótima. Quando ela fala isso, eu já fico apavorado. Tá? Eu não estou sentindo nada, minha gravidez está muito bem, obrigado. O feto deve ter morrido, porque tem que sentir alguma coisa. Tá? Gravidez tem que dar... paciente tem que vomitar, tem que desmaiar. Tá? É normal. Né? E quando ela diz que não está sentindo nada, eu fico extremamente preocupado com isso. Tá? Então, você vai ter, na ultrassonografia, um embrião sem atividade cardíaca, onde você tem um comprimento cabeça nádica maior do que 7 milímetros, tá? Isso é o Colégio Americano de Ginecologia Obstetrícia, de 2015, ou um saco gestacional de 25 milímetros sem embrião, que é chamado ovo anembrionado, tá? Que os americanos chamavam missing abortion. E o professor Montenegro, o brasileiro, que infelizmente faleceu, ele traduziu como ovo cego, né? Mas é ovo anembrionado. Se vocês lerem em algum local isso, ovo cego é um ovo anembrionado, tá? Então, mais uma vez, o Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, 2015, falou isso. O diagnóstico deve ser feito por 2 exames espaçados, aproximadamente 14 dias. Mas eu acho que 14 dias fica muito tempo. Então, se você tem uma paciente que já fez um ultrassom lá na ponta, tá? Lá no início da gravidez, porque é preconizado, e aí você vê que o feto não tá batendo, não vai repetir o ultrassom. Tá? Agora, se o ovo for embrionado, também vai ficar repetindo o ultrassom, ovo embrionado. Tá? Aqui, um feto sem batimento cardíaco, um feto morto. Tá? Um feto sem batimento cardíaco fetal. Tá? Isso aqui é um abortamento retido. Né? Ou um ovo anembrionado. Aqui, ó, um ovo
Não tem embrião, só tem saco gestacional. Aqui, cuidado, que isso pode ser doença trofoblástica gestacional, tá? Doença trofoblástica gestacional também pode dar isso aí. Então, um diagnóstico diferencial aí, você mede esse saco gestacional e esse saco gestacional, ele vai ser, como já mostrei aqui, maior do que 25 milímetros sem o embrião, tá? Ou o comprimento cabeça nádica, 7 milímetros, sem o batimento cardíaco, né? Então, esse é um problema. Então, o abortamento retido, você simplesmente vai fazer uma aspiração uterina, pode-se fazer doxacilina profilática, 20 miligramas via oral, 1 hora antes do procedimento, que é o Colégio Americano também que preconiza isso. Se tiver no primeiro trimestre, você vai usar 4 comprimidos de 20 microgramas de misoprostol, tá? Dando 800 microgramas, vai colocar no canal vaginal e, se necessário, repetir a dose. Se ela tiver no segundo trimestre, você vai colocar um comprimido de 20 microgramas no canal vaginal de 6 em 6 horas, no máximo 12 horas. Tá? Desculpa, no máximo 4 aplicações. 6 em 6 horas, no máximo 4 aplicações. Tá? Então, é isso que você vai fazer e depois você vai fazer o procedimento, que é a curetagem uterina ou esvaziamento. Aqui é só uma recomendação de 2017, da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, quando você deve utilizar o misoprostol, tá? A utilização do misoprostol. Então, aqui para gravidez menos de 13 semanas, gravidez entre a 13 e 26ª semana, acima de 26ª semana e etc., quando você deve utilizar o misoprostol nesses pacientes, tá? Então, aqui é aula de aborto e não de indução de parto. E aqui é aquela tabelinha, uma tabelinha muito interessante. Tabelinha essa aqui, ela vai nos dar o quê? Ela vai nos mostrar, basicamente, o quê? Sinais e sintomas das formas clínicas do abortamento. Então, se você tem uma ameaça de abortamento, o sangramento é discreto. Se você tem o abortamento inevitável, presente e, por vezes, abundante. O completo é discreto ou ausente, o incompleto é presente, por vezes abundante, o infectado é variável e o retido ele é ausente. A dor, na ameaça, discreta ou ausente, cólicas sempre presente na inevitável, completo ela vai estar ausente, porque expeliu tudo, o incompleto, cólicas sempre presente, o infectado, sinais de peritonite ocasionais, o retido estará ausente. Febre, todos estarão ausentes, a não ser o infectado que estará presente. O exame especular, passar um espéculo, porque todo paciente que tem perda vaginal, o primeiro procedimento a ser realizado é o exame especular, tá? Perda de líquido, perda de muco, sangramento, sempre passar espéculo. Não tocar, passa espéculo. Exame especular vai não estar sem alterações, no inevitável, hemorragia pelo orifício, o completo também não tem alterações, o incompleto, saída de tecido pelo colo, o infectado, secreção purulenta e o retido sem alterações. O orifício interno, na ameaça, vai estar fechado, no completo vai estar fechado e no retido vai estar fechado. Nos outros estará entreabertos. E na ultrassonografia, na ameaça, sem alterações, o inevitável, o ovo deformado, hematoma reto ovular, ovo muito baixo. No completo, na ultrassonografia, o útero está vazio. No incompleto, sugere presença de restos ovulares intrauterino. No infectado, pode visualizar restos ovulares intrauterino. E no retido, você vai ter batimento cardíaco fetal ausente em 2 exames com intervalo de 15 dias, ou você vai ter um ovo anembrionado. Tá? Então, é isso que é a forma de vocês estudarem sobre o abortamento. O abortamento habitual. O abortamento habitual é, por definição, 2 ou mais perdas gestacionais. Ele é o chamado abortamento habitual. Tá? Nesse abortamento habitual, nós temos uma incidência. Então, o abortamento habitual ele vai ter de 1 a 5%, tá? Ou seja, a paciente perde 2 vezes a gestação, tá? Do que o abortamento esporádico, que é 10% das gestações clinicamente reconhecidas. Então, o abortamento habitual ele se encaixa nesses 10%, mas ele se repete. Tá? Então, se repetir é um problema.
Então, quais são as causas desse abortamento habitual? Anormalidades cromossomiais, tá? Balanceadas do casal, ou seja, uma translocação, tá? Doenças endócrinas, como, por exemplo, hipotiroidismo e síndrome do ovário policístico, tá? Malformações uterinas, que é o útero septado, a insuficiência ou incompetência isquiocervical e as trombofilias, que é a síndrome do anticorpo antifosfolipídico. Tá? Então, isso tudo pode causar o abortamento habitual. Então, no abortamento habitual, qual seria a propedêutica? Obviamente, o paciente perde uma gravidez e depois perde outra gravidez de novo. Então, você deve realizar o cariótipo do casal para ver se tem alguma translocação, uma ultrassonografia para você ver o útero, se o útero é septado, e o ovário para ver se ele tem ovário micropolicístico, tá? Para rastreio do lúpus através do anticoagulante e a anticardiolipina, anti-B2 glicoproteínas, anti-TPO e TSH para pesquisa de hipotiroidismo, tá? E pesquisa também de testosterona livre total na síndrome do ovário policístico. Então, essa forma que a gente vai fazer a propedêutica no nosso casal. Tá? E também temos o chamado abortamento inexplicável, que é mais de 3. Ocorre em mais de 50% dos casais com exames negativos. Você rastreia e você não vê absolutamente nada. E cerca de 70 mulheres com abortamento habitual inexplicável têm depois uma gestação subsequente normal. Não tem como explicar, não tem como explicar isso. Tá? Quando você, às vezes, pesquisa, você não acha nada, e aí você incentiva o casal a engravidar de novo. Algumas das vezes os pacientes ficam com medo, porque já perderam 2, 3 gestações, mas depois a gestação vai normal, sem problema nenhum. Tá? E agora a preença ectópica. Mas aqui eu quero também falar para vocês a respeito da incompetência isquiocervical, né? Que nesse diapositivo ele não ficou, mas que é importante a gente mostrar essa incompetência isquiocervical. O que vem a ser a incompetência isquiocervical? A incompetência cervical ela é quando o colo uterino ele não consegue segurar o útero. Então, o que vai acontecer? Normalmente, esses abortamentos são tardios, tá? Quase chegando lá na 20ª semana e, muitas das vezes, ultrapassando a 20ª semana, levando a parto prematuro aos extremos. E o colo uterino ele não consegue segurar. Isso pode ser relacionado à causa genética ou à causa de tocotraumatismo. Quais seriam os tocotraumatismos? Dilatação do colo uterino para abortamentos provocados. Partos laboriosos, que são os partos operatórios a fórceps, onde você tem uma laceração de colo uterino que não sangra e você não sutura. Tá? Então, todo parto operatório a fórceps, você deverá fazer uma revisão de colo. E você vai observar que a grande maioria vai ter uma laceração e você vai suturar esse colo. Então, pode ser genético ou traumático. Tá? Então, qual é a clínica do paciente? O paciente não sente absolutamente nada. Pura e simplesmente, chega uma determinada hora onde o peso do feto em cima do colo faz com que a bolsa das águas se rompa. Rompe a bolsa das águas. 17, 18, 19, 20 semanas de gestação. Rompe a bolsa das águas. E aí, o que acontece? Aí, provavelmente, vai infectar a cavidade e aí vai ter que fazer esvaziamento uterino. Tá? Ou ela entra em trabalho de parto espontâneo ou expulsa o concepto num abortamento espontâneo. Qual é o tratamento? Tá? Primeiro, você vai ver os comemorativos desse paciente. Então, você tem um paciente que tem uma gravidez que ela perdeu com 16 semanas, depois uma outra gravidez que ela perdeu com 17 semanas, você tem absoluta certeza que ela tem uma incompetência isquiocervical. Então, quando ela chega na outra gestação, na 12ª semana de gestação, por que 12ª? Porque, pura e simplesmente, a placenta já vai estar pronta. Tá? Então, você vai... E o risco de abortamento espontâneo aí já demora muito, porque já não vai ter mais abortamento espontâneo por causa genética. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer uma cirurgia no colo uterino que chama-se cerclagem do colo uterino, ou circlagem do colo uterino. Você vai suturar o colo, tem várias técnicas, a técnica mais utilizada é a técnica de McDonald. Tá? Então,
você sutura o colo, tá? Faz uma bolsa e puxa e amarra o colo uterino, e essa paciente vai ficar em observação, e o risco de parto prematuro é extremamente alto para ela. Tá? E como é que a gente vai conseguir detectar isso numa primeira gravidez, por exemplo? Você examinar através do toque vaginal. Tá? Então, raramente os médicos hoje no pré-natal fazem toque vaginal no início de gestação. Eles não fazem. Ele só vai lá, mede fio uterino e ausculta o batimento cardíaco fetal. Tá? E muitas das vezes fica desagradável quando você está com um monte de aluno, ficar tocando o paciente. Mas é interessante você tocar, e aí você vê o colo uterino, se ele está apagando ou se ele está dilatando. Se ele está apagando, está dilatando, essa paciente poderá fazer uma incompetência istmo-cervical, e com isso você leva a um procedimento cirúrgico para esse paciente. Tá? E na segunda hemorragia é a gravidez ectópica. E eu digo para vocês que gravidez ectópica, ela não é fácil de diagnóstico, não. Ela não é fácil de diagnóstico. Tanto que não é fácil de diagnóstico que, muitas das vezes, a grande maioria das experiências ectópicas, elas são operadas por cirurgiões gerais. Tá? Então, ela não é uma fácil de se fazer o diagnóstico, não. Tá? Então, a grande maioria é operada por cirurgião geral. E aí eles ficam brincando com a gente, né? Tá vendo? Eu fiz diagnóstico de experiência ectópica, você não fez. Ah, por que acontece isso, professor? Eu vou mostrar, tá? Mas eu também posso falar para eles que muitas das vezes eles fizeram diagnóstico de apendicite e era experiência ectópica, tá? Ou como eu já fiz diagnóstico de experiência ectópica e era apendicite, né? Então, um ginecologista, um obstetra tem que ter um pouco de noção de cirurgia geral, porque se você estiver sozinho e abrir uma barriga e for uma apendicite, você tem que saber fazer, tá? Então, quem vai fazer GO tem que saber fazer uma apendicectomia, tem que saber suturar uma bexiga, tem que saber suturar uma alça intestinal. Por isso, tem que ter um conhecimento de cirurgia geral. Tá? Então, o que é gravidez ectópica? É quando, ou ectociese, é quando o ovo se aninha fora da cavidade uterina. E, nesse sentido, temos sinônimo de preenche extrauterina. Ah, mas não é isso que está escrito ali? É quando o ovo se implanta fora do útero. Mas se ele implantar em cima do útero, é preenche ectópica, mas ele está em cima do útero. Então, é fora da cavidade uterina. Essa seria a definição melhor. Mas os livros falam que é quando o ovo se implanta fora do útero. Mas ele pode se implantar em cima do útero. Ele está no útero, mas ele está em cima do útero. Ele pode se implantar ali. Então, ele é uma preenche ectópica do tipo abdominal, onde está preso no útero. Isso pode acontecer. Tá? Então, o sinônimo é preenche extrauterina. Tá? A gravidez ectópica mais prevalente de todas é a tubária. É a tubária, gravidez nas trompas, gravidez tubária. Tá? E quais seriam os fatores de risco para a preenche ectópica? Os fatores de risco para a preenche ectópica é cirurgia tubária prévia. Ou seja, você faz uma cirurgia conservadora de preenche ectópica, essa paciente vai ter um problema de ter preenche ectópica de novo, tá? No mesmo local. Tá? Então, esse é um problema. Preenche tubária anterior. Então, é interessante aqui, porque eu tive um paciente, esse paciente, eu operei de uma preenche ectópica, essa paciente, e depois ela engravidou, teve um trabalho de parto, tá? E teve uma desproporção cefalopélvica, foi feita uma cesariana, né? E depois, 2 anos depois, essa paciente retornou com uma preenche ectópica na outra trompa. Então, ela tinha uma história, um fator preenche ectópica anterior e teve uma preenche ectópica, perdeu a trompa, mas nós fizemos uma publicação internacional desse caso através da microtomografia. Tá? Foi o primeiro caso publicado no mundo de microtomografia, foi esse caso desse paciente que eu acabei de falar. Exposição do útero daquela substância dietilmetildestrol, que é um potente antiestrogênico. A doença inflamatória pélvica ela é mais prevalente para você ter risco de preenche ectópica. Tá? Ah, mas doença inflamatória pélvica não oclui a trompa? Oclui a trompa se você deixar chegar a um abscesso levando uma hidrossalpinge. Tá? Caso contrário, o que vai acontecer? Se você fizer o tratamento muito tardio, essa trompa vai estar comprometida pela doença inflamatória pélvica. E isso vai levar o quê? Vai levar a preenche ectópica. História de infertilidade. Então, esse paciente faz tratamento para infertilidade.
ele vai e coloca os ovos fertilizados dentro da cavidade uterina. O ovo vai e migra, tá? E vai para a trompa. Isso pode acontecer. História de cervicite por clamídia ou gonococcus, ou seja, a doença inflamatória pélvica, são os dois que mais ocorrem isso. Anormalidade tubária documentada, ou seja, divertículo dentro de trompa, isso pode ocorrer. Ligadura tubária, você faz laqueadura tubária, o espermatozoide consegue passar e vai lá. Ah, como é que ele consegue passar? Nada em medicina não dá para explicar, tá? Tem coisa, às vezes, complicada. Mas ele passa e vai por outro lado e ela não vem porque a trompa está semi-amarrada, por exemplo, tá? E uso atual de dispositivo intrauterino. Aí você pergunta, quer dizer que o DIU é que vai provocar a prenhez ectópica? Não. O DIU, ele protege de prenhez tópica, mas não de ectópica. Ou seja, você jamais vai colocar um DIU num paciente que teve doença inflamatória pélvica. Você jamais vai colocar um DIU em pacientes que têm cervicites, inflamações de canais vaginais, tá? Você tem que tomar muito cuidado com isso. O pessoal fala, você é muito radical. Não, não sou radical, não. Eu fico pensando na possibilidade dessa mulher que fica usando DIU, tá? Sem proteção, e às vezes com múltiplos parceiros, não estou incriminando ninguém, mas pura e simplesmente ela vai ter possibilidade de ter uma doença inflamatória pélvica mais do que uma pessoa que tem um parceiro só e tem DIU. Tá? É o meu ponto de vista. Né? Não quero assustar ninguém aí, que eu sei que muita gente usa DIU, mas não quero assustar, não. Mas ele protege para a gravidez tópica. Mas se você tiver um ou outro desses fatores aqui, você pode ter risco de pegar uma gravidez ectópica, mesmo com dispositivo intrauterino. Tá? Porque o espermatozoide vai passar. E ele passa. Fecunda. O ovo vem descendo. Chega na cavidade uterina, não é propício para implantar, porque ali tem um processo inflamatório local. É um objeto estranho ali dentro. E aí, o que vai acontecer? Ele não consegue implantar e ele sai. Então DIU abortivo? Não. Acabei de falar. O que é aborto? Aborto é expulsão ou extração. Se o ovo não implanta, não é aborto. Tá? Então, a doença inflamatória pélvica é o nosso grande problema. Clamídia trachomatis e o gonococcus são os grandes problemas que a gente tem em relação à prenhez ectópica. Tá? E aqui é muito interessante, mostrando o que para vocês? Mostrando, pura e simplesmente, o quê? Aonde é mais prevalente a prenhez ectópica. Então, como vocês podem observar, a prenhez ectópica é mais prevalente aqui, é tubária. Tá? Então, ela vai ser mais prevalente na ampular, tá? Depois ela vai ter uma prevalência ístmica, depois na fímbria e depois cornual ou intersticial. Então, essa aqui é a maior prevalência. Pode ter uma prevalência ovariana, 3%, tá? Abdominal, em 1%, em cicatriz de cesariana, menos de 1%, e no colo do útero, tá? E no colo do útero. Então, essa é um problema. Esses dois aqui são um problema seríssimos, a abdominal e a cervical. Tá? E aqui é o que pode acontecer com o paciente. Então, você vai fazer um hematoma intratubário, onde você pode ter uma ruptura tubária, onde vai cair dentro da cavidade, sangue na cavidade abdominal. Tá? Você pode fazer um abortamento tubário, porque a prevalência da trompa aqui é ampular e fimbriática, ou seja, a trompa ela vai contrair e vai expulsar o feto para dentro da cavidade abdominal, isso pode acontecer. Uma ruptura tubária intraligamentar. E o que acontece? Por que o paciente sangra? O paciente sangra porque essa gestação ela vai liberar hormônios da gravidez. Só que o endométrio ele vai ficar espessado e esse espessamento endometrial não consegue suportar porque tem pouco hormônio. E aí vai e descama. Isso chama-se reação de Aristella. Tá? Se você for no microscópio, você vai ver lá essa reação. Tá? Então, esse é o sangramento. Muitas das vezes, você confunde o paciente em relação ao que ele está sangrando e você acha que é um abortamento por ETA. E essa paciente tem uma gravidez tubária. Isso acontecia antigamente, quando a gente não tinha o quê? Toda essa propedêutica que nós temos de exames complementares para
avaliar o nosso paciente. Tá? Então, aqui, olha só como é interessante esse caso, esse quadro clínico aqui. Então, nesse quadro clínico, o que você vai ter? É o quadro clínico, é o chamado subagudo, é o abortamento tubário. Em 70% dos casos, ocorre o quadro subagudo. Então, a localização é na ampola tubária e 1/3 dos casos não cursa com amenorreia. Como assim? O paciente, o que vai acontecer? Ele, quando vai ao médico, tá? Ao ginecologista, faz parte da sua anamnese perguntar quando foi a sua última menstruação. E aí o paciente fala assim, minha última menstruação foi semana passada. Aí você, tá bom. Gente, é perguntar quando foi a última menstruação, quanto tempo durou, se foi igual a outra, tá? Isso chama-se o quê? Anamnese. Foi semana passada. Você está assistindo o quê? Dor na barriga. Então não é comigo, não, é com o cirurgião geral. E aí você erra, não faz o diagnóstico. Por quê? Porque não cursa com amenorreia. Não tem... acha-se que ela está tendo menstruação, e não é menstruação, é um sangramento de primeiro trimestre. Tá? Então, isso é um problema. Então, tem que tomar cuidado com isso para você não errar. Irritação peritoneal. Então, tem uma irritação peritoneal, porque tem sangue na cavidade. Ou pouca quantidade, ou muita quantidade. Ela vai ter uma dor abdominal baixa, espontânea à palpação. Ela pode ter náuseas e vômitos. Ela pode ter uma temperatura subfebril, 37, 37,5. Discreta hemorragia interna, lipotímia, taquicardia moderada, mucosa descorada, pressão arterial normal. Olha só a dificuldade que você tem para fazer diagnóstico de outras patologias. Quais, por exemplo? Cisto de ovário torcido, cisto de ovário hemorrágico roto, tá? Ruptura de cisto, sem ser hemorrágico. Endometrioma roto, apendicite, diverticulite, pancreatite, colicistite. Tudo isso é diagnóstico. Cólica renal, infecção urinária. Tudo isso é diagnóstico diferencial. Tá? Então, é difícil fazer o diagnóstico, principalmente no subagudo. É difícil. Você tem que ter capacidade. Para vocês terem noção disso, eu vi um paciente que foi 3 vezes na emergência. 3 vezes na emergência. Infecção urinária. Fizeram hemograma, estava com 40 de hematócrito. Aí voltou. Não melhorou a infecção urinária. Fizeram hemograma, estava com 36 de hematócrito. Aí voltou. Fizeram hemograma, estava com 30. Falou, está sangrando em algum lugar. Aí nós conseguimos um exame de beta-HCG, que deu positivo, abrir paciente com cirurgião geral, era uma preense ectópica subaguda, estava na ampola, estava sangrando, tá? E ela estava com quase 1 litro de sangue dentro da cavidade abdominal. E estava andando para baixo para cima, né? Andando para baixo para cima. E eu operei esse paciente. Então, é para você ver como é difícil esse diagnóstico aqui. Tá? Precisa de 3 dias, tá? Numa segunda, numa quarta e num sábado, para você fechar um diagnóstico no paciente, porque vai ficar fazendo exame de urina, exame disso, exame daquilo, e não pensa nisso, porque pergunta, está menstruando? Tô. Aí é o grande problema. Mas você tem que fazer uma anamnese bem feita em relação à menstruação. Tá? Então, você pode fazer diagnóstico diferencial de tudo aí. Por isso que, antigamente, os ultrassons não eram de boa qualidade. Tem líquido na cavidade, é uma ectópica, pode operar. Eu abri, era uma era uma apendicite, aí tive que fazer apendicectomia. Tá? Outro dia entrei com um colega, é uma apendicectomia. Ele era uma tubária, ele era cirurgião geral, eu nunca tinha operado tubário na vida, eu operei para ele. Então, são coisas que vão acontecendo. Várias e várias vezes já abri barriga e era tubária, onde a tubária entrou no apêndice, eu tirei a tubária e ela ficou com um trofoblasto no apêndice. Ela ia seguir e perfurar o apêndice. Aí tive que fazer também a apendicectomia no paciente. Cansei de fazer apendicectomia. Tá? Fora a sutura de alça. E o quadro clínico agudo. O quadro clínico agudo é clássico. É clássico. A moça lá vai chegar para a gente e fala assim, está subindo uma tubária aí porque a paciente é clássica. É a ruptura tubária, localização no istmo, é uma dor violenta na fossa ilíaca, no hipogástrico, dor escapular por irritação do nervo frênico, sangue na cavidade, dor abdominal difusa e choque hipovolêmico. A paciente vem segurando a barriga. Tá? Aí você olha assim, está branca. Né? Eu fiz um diagnóstico uma vez, eu até me surpreendi, mas também paciente branca, pálida, com uma dor abdominal. Eu palpei e senti uma massa. Falei, tem alguma coisa aqui.
Não foi nem toque, foi palpei. Falei, massa, bota na sala. Abri, era uma tubária enorme, rota. Tá? Então, foi um diagnóstico mais fácil. Ele é um diagnóstico mais fácil, porque ele é um abdômen agudo, né? Então, você tem que agir rapidamente. O subclínico é complicado. Esse aí é fácil, tá? Porque esse aí é um abdômen agudo. E hoje, com o advento da ultrassonografia, fica fácil você saber lidar com esses pacientes. Então, como é que nós temos aqui a etiologia do abortamento tubário e da ruptura? O quadro clínico ele é inespecífico, tá? Já na ruptura tubária, ele é exuberante, a evolução é insidiosa, a evolução na rota ela é rápida e tumultuada, tá? O paciente tem dor abdominal moderada, aqui ela vai ter uma dor abdominal intensa, sangramento vaginal após período de amenorreia, então pode ter ou não sangramento vaginal, sintomas gerais inexistentes, sensação de peso no canal vaginal e sinais de hipovolemia, tá? Exame pélvico vai ter uma dor forte, a mobilização uterina e uma dor à compressão no fundo de saco. É o que nós chamamos, é um termo técnico, nós chamamos grito de Douglas. Fundo de saco, você toca o fundo de saco, o paciente sente uma dor terrível, a compressão do fundo de saco, e ela dá um grito, tá? Palpação abdominal, você vai ver aqui uma irritação peritoneal localizada ou ausente, já na tubária rota, sinais claros de irritação peritoneal e de abdômen agudo, tá? Se você fizer dosagem de beta-HCG, frequentemente positiva, você pode ter beta-HCG positiva, e na ruptura tubária, frequentemente é negativa. Punção de fundo de saco, hemoperitônico, sangue incoagulável. Na ultrassonografia, ausência de saco gestacional intrauterino e coleção líquida na pelve, por vezes tumoração anexial, tá? Então, essa é a forma de diferenciar uma da outra. E no diagnóstico, hoje, através da ultrassonografia, né, e da dosagem do hormônio beta-HCG. Então, é importante a gente saber isso, porque o que acontece? Você hoje faz exame de ultrassom muito precoce. Para tudo faz exame de ultrassonografia. Virou um exame muito banal, virou um exame barato. Então, você faz um exame de ultrassonografia e dosagem de beta-HCG. Então, o que você vai esperar nesse paciente? Se você vê uma massa complexa fora da cavidade uterina e um beta-HCG positivo, tá? É óbvio que isso aí é uma preença ectópica, tá? É uma preença ectópica. Então, é fácil de você fazer esse diagnóstico quando você tem uma massa complexa. Agora, quando você tem o quê? Um ultrassom, que você faz uma ultrassonografia e não tem feto dentro da cavidade uterina, e ela tem um beta-HCG de 2.000 milunidades, é preença ectópica. Por quê? Porque se não tem nada dentro do útero e ela está com 2.000, é valor discriminatório, é preença ectópica. Você procura porque você vai achar. Pode ser em qualquer lugar, mas é preença ectópica. Se você tiver um beta-HCG de 2.000 milunidades e não tiver dentro da cavidade uterina, não tiver feto, é preença ectópica. Aonde é que está? Não sei, mas é preença ectópica. Tá? Isso é extremamente importante para o diagnóstico. Quando você tem uma massa complexa, tá? A massa complexa é essa coloração preto, branco e vários tons de cinza, né? Então, se é uma massa complexa fora da cavidade uterina, você pode ter um anel tubário, tá? Um anel tubário aonde você tem uma trompa, tem um anel, e nesse anel você tem um feto que está batendo fora da cavidade uterina. Fechou o diagnóstico. Fecha o diagnóstico aí, tá? Nem precisa procurar. Está ali um feto batendo fora da cavidade uterina, tá? E a laparoscopia é o padrão ouro para diagnóstico. Então, se eu tenho um paciente que eu faço uma ultrassonografia, não tem nada dentro da cavidade uterina, e ela tem um beta-HCG positivo de 2.000 milunidades, e aí eu vou e não acho no ultrassom, melhor forma é eu fazer uma laparoscopia, e nessa laparoscopia eu vou achar aonde é que está a preença ectópica. Às vezes o ultrassom não acha, às vezes o ultrassom não acha. Tá? Pode estar atrás do útero, escondido, enfim. Às vezes o ultrassom não acha, e a laparoscopia é o padrão ouro
para o diagnóstico de preência ectópica e já faz até o tratamento. Se ela tiver íntegra ou rota, já dá até para fazer o tratamento. Tá? E nós temos também uma outra situação, que é a gravidez abdominal. Gravidez abdominal essa que eu já fui surpreendido com uma gravidez abdominal a termo. Tá? Eu tirei o feto com 37 semanas de gestação de dentro do abdômen da paciente. Tá? Ela estava fora da cavidade uterina. Isso aí eu filmei, eu tenho filme. As pessoas disseram para mim publicar e tudo mais, mas na época a minha cabeça não estava relacionado ao ensino. Eu era pura e simplesmente obstetra e cirurgião, e eu filmei, mas não publiquei. Enfim, eu tenho até esse filme hoje em casa. Tá? Então, a gravidez abdominal, onde você abre o abdômen do paciente, e nesse abdômen você vai ter o quê? Nesse abdômen você vai ter um feto. Tá? Ele pode chegar a termo? Pode. Já chegou a termo comigo. Mas, normalmente, em 50% dos casos, ele é um feto mal formado. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Esse foi um menino que nasceu, ele está muito bem até hoje, tá? E foi uma gravidez abdominal. Tá? E aqui, através da ultrassonografia, você mostrando a bexiga do paciente, o útero e um feto fora da cavidade abdominal. Tá? E aqui, mostrando essa gravidez abdominal, essa foi uma cortesia do Dr. Felipe Matoso, mas essa gravidez aí, quem operou fui eu. Tá? Ele fez a ressonância magnética e publicou. Eu que operei esse caso aí. Tá? Como vocês podem observar, onde é que estava a placenta, o útero, o feto, eu tirei, eu que abri o abdômen desse paciente aí. Tá? Na gravidez ectópica, qual seria o tratamento? Então, no tratamento, a gente pode botar tanto o tratamento cirúrgico, que é o radical, ou o conservador, através da laparotomia ou da laparoscopia. E o clínico, ele pode ser tanto expectante como médico. Então, a gente vai ver todas essas nossas opções aqui em relação a esse tratamento. Então, vamos lá. Salpingostomia, o que vem a ser? Você faz uma incisão, gravidez ectópica íntegra. Faz uma incisão, aspira, coloca ou cola cirúrgica ou dá ponto aí na trompa. Só que aí ela vai ter uma cirurgia na trompa. Logo, ela vai ter mais risco de ter uma ectópica aí nesse local. Tá? Você pode realizar uma salpingostomia através da laparoscopia ou através da laparotomia. Tá? Normalmente, se faz mais salpingostomia através da laparoscopia. Salpingectomia, o que significa? Você vai retirar a trompa e vai retirar também, tá? Vai retirar toda a trompa do paciente. Retira a trompa e depois você faz uma sutura e essa paciente perde a trompa. Tá? Então, é uma salpingectomia. A gente utiliza a salpingectomia quando o paciente está em qual situação? Na preência ectópica aguda, rota. A trompa explode, não tem como salvar essa trompa. Então, você vai tirar toda a trompa do paciente. Tá? Toda a trompa do paciente. E indicações para o tratamento médico. Né? Então, vamos fazer um tratamento médico? Vamos. Qual é o tratamento médico? O tratamento médico seria um tratamento com uma substância chamada metotrexate. Tá? É um quimioterápico. Você pode utilizar essa substância. Então, quais são as indicações para esse tratamento médico? Tá? Quadro clínico estável, diagnóstico definitivo, ou seja, ela tem realmente preência ectópica. Tá? O beta-HCG tem que ser menor de que 5.000 miliunidades por ml. O saco gestacional não pode ser maior de 3,5 centímetros. Tem que haver ausência de batimento cardíaco fetal, líquido livre no peritônio ausente ou moderado. E aí você vai tentar o tratamento médico para esse paciente. Então, o que temos de importante aqui para falar sobre o tratamento? Então, primeira coisa, beta-HCG positivo, ultrassonografia, realiza a ultrassonografia. Na ultrassonografia, você vai ver o quê? Gravidez tópica, vai para o pré-natal. Tá? Ultrassonografia, quadro clínico instável, tubária rota, laparotomia. Agora, tubária íntegra, o que você vai fazer? Massa tubária, menor do que 3,5 centímetros. Você pode fazer conduta expectante ou conduta médica. Se ela tiver uma massa tubária acima
ou igual a 3,5 centímetros, laparoscopia. O nosso hospital não tem laparoscopia, portanto, vamos para a laparotomia nesse paciente aqui, tá? Mas se tiver laparoscopia, melhor, o paciente recebe alta mais precoce, a cirurgia é menos invasiva, né? Se você fizer uma beta-HCG nesse paciente que tem uma massa tubária menor de que 3,5 centímetros, em 2 dosagens consecutivas em 48 horas, se ele tiver abaixo de 1.000 ou abaixo de entre 1.000 a 1.500, ou ele tiver declinante, ou seja, está caindo o beta-HCG, conduta expectante. Conduta expectante vai curar espontaneamente. Ah, mas cura espontaneamente? Cura. Tá? Já fizemos isso, já publicamos isso várias vezes. Cura espontaneamente. Certa vez eu estava com um paciente que falou, eu estou com atraso menstrual, agora estou com sangramento. Falei, faz um beta-HCG. O beta-HCG deu 800 milunidades. Eu falei, você está grávida, faz um ultrassom. Aí ela fez um ultrassom e falou, você errou o diagnóstico, eu não estou grávida, não. Não tem nada dentro do meu útero. Que tenha um pouquinho de líquido dentro da minha pelve, o médico falou lá que é normal. Eu falei, então você teve um abortamento tubário e você vai curar espontaneamente. Ela ficou me olhando assim, vai curar espontaneamente. Ela não acreditou até hoje, mas está aqui no livro escrito que você pode fazer conduta expectante e você vai acompanhar o beta-HCG desse paciente e, semanalmente, quando ele chegar até 5 mil unidades ou abaixo disso, você pura e simplesmente vai encaminhar essa paciente para contracepção, pelo menos durante 3 meses, depois liberar ela para engravidar de novo, com risco dela ter presa ectópica. Tá? Se você tem um beta-HCG que está em ascensão, e aí você pode fazer o tratamento qual? Você pode fazer o tratamento medicamentoso. Então, você vai utilizar metotrexato, tá? 50 miligramas por metro quadrado, intramuscular no primeiro dia. Né? E aí você vai acompanhar esse paciente através do quê? Através de beta-HCG semanal. Só que a queda desse beta-HCG ele vai ter que ser menor de que 15% no 4º e no 7º dia. Se ele for maior do que isso, você vai tentar a segunda dose. Né? Normalmente, eu não passo da primeira dose. Eu faço a primeira dose, se o beta-HCG não cair, eu vou para o procedimento cirúrgico. Alguém vai perguntar alguma coisa? Alguém abriu o microfone aí? Eu não vou para a segunda dose, mas pode-se fazer a segunda dose. Então, se tem a queda do beta-HCG menor do que 15% entre o 4º e o 7º dia, significa o quê? Significa que você tem uma situação que ele não está caindo muito bem, não. Tá? Então, você vai para uma segunda dose. Tá? Se nessa segunda dose o beta-HCG cair, beleza. Eu normalmente não passo da primeira dose, eu acho que é muito quimioterápico para o paciente. Né? Então, obviamente, o paciente quer preservar a trompa, já teve uma ectópica na outra trompa, e tal, a gente até pode pensar em ir para uma segunda dose. Então, se a queda for menor do que 15%, tá? Entre o 4º e o 7º dia, você vai fazendo beta-HCG seriado, entre o 4º e o 7º dia é melhor você fazer uma segunda dose, e aí vai depender de cada caso para a gente tomar essa decisão. Tá? E aí agora nós vamos para a prenese ectópica. Vocês querem que dê uma parada ou continue? Desculpa, doença trofoblástica gestacional. Vocês querem que pare ou continue? Acho que podia dar uma pausinha, professor, para um café. Vamos então dar uma paradinha. Eu não sei que horas são, vamos ver aqui. O meu bate... São 9 horas e 49 minutos. Voltamos 10 para as 10, tá? Para a doença trofoblástica gestacional. Ok? Combinado.